Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos analisar aqui essa pesquisa que foi feita pela XP Investimentos a respeito da popularidade do governo do presidente Bolsonaro. Também vamos fazer um cruzamento com informações do deputado Kim Kataguiri, da mídia tradicional e do general Heleno, para chegarmos a uma conclusão, enfim, desse cenário no momento atual e dos rumos que podem tomar o governo do presidente Bolsonaro. Na pesquisa do XP Investimentos, a popularidade do presidente Bolsonaro, que era na primeira semana de maio de 66%, agora, na terceira semana de maio, caiu para 62%. 62% entre regular, bom e ótimo. É uma popularidade bastante boa, bastante elevada, mas caiu 4%. Vamos analisar com cuidado todos esses dados em seguida. A pesquisa também revelou que a avaliação de ruim subiu de 31% para 36%. Então subiu aqui 5%, portanto, a avaliação negativa. O Bolsonaro ainda tem uma boa margem de popularidade, pois 62% é bastante elevado, 62% de ótimo, bom e regular, em comparação com 36% de ruim. A expectativa em relação ao futuro dos entrevistados é a seguinte: ele tinha uma expectativa de bom, ótimo e regular de 68%, e agora, isso na primeira semana de maio, e agora na terceira semana é de 64%, ou seja, caiu também 4%, mas ainda tem uma popularidade, uma expectativa muito positiva em relação ao governo Bolsonaro, porque 64% de todo o público pesquisado. E a expectativa de ruim, que era de 27%, subiu para 31%, subiu um pouco também. Depois, a culpa pela situação econômica atual. Esse dado é muito importante. Quer dizer, essa situação econômica atual foi herdada e é culpa de quem? Então, 63% dos entrevistados entendem que a difícil situação econômica por que passamos é herança do Lula, da Dilma e do Temer. Né? Somente 10% entendem que o Bolsonaro tem culpa na situação econômica atual. E 13% entendem que são fatores externos, do exterior. Né? Importante aqui nesse dado que na pesquisa feita no início de maio, apenas 5% debitavam ao presidente Bolsonaro a continuação da situação econômica ruim no país. E agora já 10%, ou seja, aumentou um pouco. Embora ainda exista, digamos assim, uma sensação, uma percepção por parte da maciça maioria dos entrevistados, ou seja, 63%, de que ele herdou uma situação econômica de governos anteriores. Depois, a importância da relação entre Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro para o avanço da agenda de governo. 81%, no início de maio, entendia que essa relação é muito importante. Aumentou um pouco. Agora, 83% dos entrevistados têm a percepção de que a relação entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados é muito importante. A agenda do governo não anda por culpa de quem? Esse também é um dado importante, analisado pela pesquisa. Os entrevistados entendem que 20% da culpa é do Bolsonaro. A agenda
do Bolsonaro não anda dentro do Congresso e isso é por culpa do Bolsonaro, em 20% dos pesquisados. 30% dos pesquisados entendem que essa culpa é do próprio Congresso, dos próprios congressistas. E 35% dos entrevistados entendem que a culpa é dos congressistas e do Bolsonaro. Então, a agenda do governo não está andando, né? Mais por culpa do Congresso, ou que é 30%, ou do Congresso e o Bolsonaro, que é 35%. Isoladamente, apenas 20% dos entrevistados colocaram a culpa exclusivamente no Bolsonaro. Mas esse dado não foi feito na pesquisa anterior, então não tem como se fazer a comparação. E agora, o dado mais importante da pesquisa, entendo eu, diz o seguinte: para que a agenda do governo avance, o que deve ser feito? Então, 48% dos entrevistados entendem que o Bolsonaro tem que fazer alguma flexibilização em relação ao Congresso. Na pesquisa anterior era 37%. Agora, quase 50% dos entrevistados entendem que o Bolsonaro tem que adotar alguma flexibilização. Ao passo que 40% dos entrevistados entendem que ele tem que continuar como está ou endurecer ainda mais. Bom, na pesquisa anterior, 52% entendiam que ele tinha que continuar como está ou endurecer, isso baixou para 40%, e como eu disse, 37% entendia que ele tinha que flexibilizar e agora já são 48%. Né? Então, aos poucos, a base digamos assim, da população pesquisada está entendendo que o Bolsonaro tem que adotar alguma abertura, alguma flexibilização em relação ao Congresso. Né? Não é uma posição maciça da população brasileira, 48%, né? Mas já é uma posição majoritária e que vem crescendo, segundo, obviamente, os dados da pesquisa XP. Vamos fazer alguns cruzamentos desses dados com a opinião do deputado Kim Kataguiri, da mídia e do general Heleno, só para tentar fazer digamos assim, um cruzamento de dados. O Kim Kataguiri foi entrevistado pela Cruzoé e disse o seguinte, que uma parte, ele não disse quanto, que uma parte do Congresso Nacional entende que o Bolsonaro tem que endurecer, continuar com essa posição de endurecer em relação ao Congresso, ou não ceder, né, digamos assim, não flexibilizar em relação aos congressistas. E uma outra parte, que ele também não disse quanto entende que a agenda do Bolsonaro não anda por culpa do Bolsonaro. Então, dá para ver que essa posição do Kim Kataguiri, e essa inclusive é a posição do Kim Kataguiri. Ele entende que a agenda não anda por culpa do Bolsonaro. Dá para ver que essa posição do Kim Kataguiri está mais ou menos de acordo, né, com a pesquisa do XP. Né? Lá na pesquisa do XP, a gente viu que o público entrevistado, apenas 20% entende que a agenda do Bolsonaro não anda por culpa dele mesmo. Os outros 30% é por culpa do Congresso e 35% é por culpa dos dois, dos congressistas e do próprio Bolsonaro. Então, essa posição do Kim não está totalmente fora da realidade. Por que o Kim vem adotando essa posição agora de não apoiar o movimento do dia 26 e
e de entender que o Bolsonaro tem uma postura errada em relação ao Congresso. A minha avaliação é de que ele, agora como deputado federal, adotou uma postura do lado do Congresso Nacional, né, e da própria posição do Centrão, por vários motivos. Primeiro, o MBL tem interesse em se tornar um partido. O próprio Kim Kataguiri foi candidato a presidente da Câmara. Então, ele tem uma ideia de encarreiramento dentro do próprio parlamento, né? E o terceiro, e talvez seja o principal motivo, ele identifica e fala, inclusive na entrevista, que há uma certa saturação por parte dos movimentos de rua, no sentido de fazer novas manifestações, né? Então, eu acho que a falta de apoio dele se deve a esses três motivos. O problema é que ele está usando de um artifício, né, para justificar a sua posição, que é um artifício que é mentiroso, do meu ponto de vista. Ele diz que o movimento é para fechamento do STF e do próprio Congresso, né? Quando todo mundo está careca de saber, né, que existe um que outro militante ou grupo de militantes que até defendem isso, né? Mas isso não é o grosso do movimento, não é o cerne do movimento, né? Assim como o movimento pelo impeachment da Dilma, né, havia lá no meio deles os intervencionistas, né? Então, sempre no meio desses movimentos tem algumas notas dissonantes, mas isso, sem sombra de dúvida, pelo menos do meu ponto de vista, não é o cerne do movimento. Bom, em relação às perspectivas do Kim sobre o governo Bolsonaro, ele entende que o Bolsonaro vai continuar com essa posição dele em relação de não flexibilização em relação ao Congresso e que o Congresso vai dar continuidade a esse parlamentarismo de fato, uma espécie de parlamentarismo branco, ou seja, a agenda do poder executivo vai ser tocada pelo Congresso, mas sempre com um viés favorável ao Congresso. Então, vem uma agenda impopular, como essa da reforma da Previdência, a austeridade de gastos, né? Todas são agendas impopulares por parte dos deputados, né? Então, no momento em que eles pegam o projeto, né, e desbastam e tornam o projeto mais palatável, né, eles conseguem vender a imagem de que o governo estava querendo, né, uma reforma muito severa e que eles então fizeram uma reforma mais palatável e melhor para a população. Vão pousar de bonzinhos. A ideia dele é de que vai continuar funcionando assim o governo. A mídia, a posição da mídia. Hoje, lendo o editorial do Estadão, dá bem para ver que a posição do editorial do Estadão é uma posição quase que unânime em toda a mídia, né? Eles sempre tentam desqualificar qualquer posição e qualquer ideia do presidente Jair Bolsonaro que vá contra o sistema que eles defendem, né? Então, ontem mesmo, antes de ontem, o presidente Bolsonaro defendeu a ideia de reavaliação dos ativos, né? E o pagamento do tributo para permitir a reavaliação desses ativos, mas isso é só uma das ideias que está sendo estudada lá na Receita Federal, né? A respeito de aumento de arrecadação. A mídia poderia dar dois tratamentos para essa ideia, né? Dar um tratamento, olha, isso é mais um estudo que está sendo feito lá e tal, né?
pode não ter relevância, enfim, está muito precoce fazer uma análise disso. Ou pode entrar com tudo para cima e dizer, olha, isso aí é mais uma ideia de um presidente lunático que é totalmente impertinente no momento atual, né? E diz que isso poderá produzir 1 trilhão de reais, isso vai atrapalhar a reforma da Previdência, então já saem com tudo em cima. Assim como eles faziam durante a campanha o com o vice-presidente Mourão, então, na época, né? Qualquer ideia e qualquer declaração do Mourão era prontamente distorcida na mídia, porque o Bolsonaro e o Mourão não eram candidatos do sistema, não era o candidato, o Bolsonaro não era o candidato do sistema e da mídia. Agora, também, eles querem enquadrar o Bolsonaro, né? Fazer com que o Bolsonaro siga a liturgia do cargo, que é seguir a liturgia do cargo é aceitar o sistema como ele está funcionando há mais de 30 anos. Né? Quer dizer, sistema formado pela mídia, pelas próprias instituições de esquerda, pelo próprio Centrão, pelo próprio Congresso. Né? Quer dizer, o presidente tem que se tornar uma pessoa previsível para o sistema. Né? Toda vez que ele foge à liturgia do cargo, ele se torna entre aspas, perigoso e imprevisível. Então, a guerra diária deles é justamente se contrapor ao presidente até tentar emparedá-lo e enquadrá-lo. Um outro ponto aqui é a questão da posição do general Heleno a respeito do Bolsonaro. O general Heleno deu uma entrevista à Globo News, muito interessante a entrevista, falou sobre vários assuntos, eu recomendo, e ele fala que o Bolsonaro, um dos pontos, tem 28 anos de experiência de Congresso. Então, ele fala ali do modo de atuação do Bolsonaro, do morde e assopra. Né? Então, o Bolsonaro tem a sensibilidade, segundo o Heleno, de quando é que ele deve morder e quando é que ele deve assoprar. A própria... inclusive, foi perguntado se ele faz isso, uma pergunta bem objetiva, se o Heleno entendia que ele fazia isso de forma deliberada. O Heleno, sim, eu entendo que ele faz isso de forma deliberada. Né? Então, semana passada, ocorreram vários exemplos. Né? Ele soltou aquela carta que dizia que o Brasil é ingovernável, né? E sem, né, o toma lá e dá cá. Essa história de dizer que o Brasil é ingovernável nem é novidade, né? O próprio... Já é uma frase que foi dita pelo próprio presidente Sarney quando recebeu a Constituição de 88, né? Quando ele viu aquele conjunto criado pela Constituição de 88, ele disse, olha, o Brasil vai se tornar um país ingovernável. Na época, a mídia não deu importância para isso, mas hoje, como eles querem, né, enquadrar o Bolsonaro na liturgia do cargo, então tudo que ele diz, né, é visto com esse viés. Ao mesmo tempo, ele falou da questão de que o problema são os políticos, inclusive se incluiu no meio. Né? Mas poucas horas depois, no mesmo dia, ele fez uma reunião com o presidente do STF, né, em que os dois saíram dali declarando que o STF, que as instituições estão funcionando muito bem, estão em harmonia, né? Aquela carta lá que ele tinha divulgado do Portinho colocava o STF, o Congresso, como um dos problemas do país, né? Então, dentro dessa política do morde e assopra. Em relação
em relação também aos políticos, né? Ele fez a crítica e depois disse que ele e os políticos formam um grande time e que vão entregar a reforma da Previdência, né? Então, essa dualidade, entende o general Heleno, que faz parte e é deliberada e é a forma como vai o presidente conduzir a sua administração. O movimento do dia 26 recebeu vários apoios, né, nas ruas da Carla Zambelli, também anotei aqui do Avança Brasil, da Direita SP e do Brasil 200, né? Brasil 200 dos empresários Flávio Rocha, Luciano Hang e do João Apolinário da Polishop. Bom, qual vai ser o tamanho desse movimento do dia 26, domingo, né? Seria ótimo que ele fosse muito forte. Mas se nós cruzarmos todas as informações da XP, em que o Bolsonaro tem 62% de popularidade, mas perdeu um pouco de popularidade, perdeu 4%, em que os entrevistados entendem que o Bolsonaro já tem uma certa culpa, né, em virtude da sua agenda não andar no Congresso, a maior parte da culpa é do próprio Congresso, ou para 35% dos entrevistados, o Congresso ou o Bolsonaro, em que a situação econômica em que o Brasil se encontra, 63% dizem que foi herdada de governos anteriores, mas o Bolsonaro já tem 10% dessa culpa. Então, em virtude de todos esses fatos, é possível que esse movimento do dia 26 não seja tão grande como os movimentos do impeachment da Dilma e como os movimentos de primeiro e segundo turno de apoio ao candidato Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, vai servir de aviso, digamos assim, também para o presidente Bolsonaro, né, de que talvez a metade, 48%, dos seus apoiadores já está entendendo que ele tem que adotar uma flexibilização em relação ao Congresso, porque eles, apoiadores do Bolsonaro, querem resultados econômicos mais rápidos, né? Geração de emprego e renda. E o Bolsonaro precisa dar uma resposta para esse público, senão realmente vai haver uma saturação desse movimento. Seria muito interessante que o Bolsonaro, né, se o movimento for bom, a partir desse movimento conseguisse a aprovação da reforma da Previdência, né, para que no segundo semestre, então, pudessem ser convocados novos movimentos para que saíssem, então, os outros projetos, como o projeto anticrime do Sérgio Moro. Parece que o cenário é esse, né? E é mais ou menos por meio dessa forma de presidencialismo de adesão, digamos assim, né? O presidente está mostrando o caminho por onde pretende governar, né? E aos poucos os congressistas, né, e os próprios apoiadores do presidente Bolsonaro vão ir se adaptando com essa nova forma de fazer política, né, em que o presidente vai ter que flexibilizar alguma coisa em relação ao Congresso, mas com base em limites e parâmetros éticos. É isso, meus amigos.